Boa tarde, pessoal. Meu nome é Elson, conhecido também como Mucuripe. Sou capitão amador. Vou gravar algumas coisas sobre navegação astronômica com a intenção de ajudar amigos que querem fazer a prova de capitão amador. Então vou começar falando sobre o Sol, que é o nosso astro principal na navegação astronômica. Na prova de capitão amador, o único cálculo que é preciso, que o capitão saiba fazer, é calcular a sua posição através da passagem meridiana do Sol. A gente vai ver esse assunto daqui a pouco. Mas o Sol ele está aí, ele nos permite que a gente consiga tirar retas de altura do Sol, tanto pela manhã, quanto na passagem meridiana e quanto à tarde também. Para trabalhar com a navegação astronômica, a gente precisa basicamente de 3 tipos de coordenadas. Então seriam as nossas coordenadas geográficas aproximadas, porque a gente vai estimar uma posição de latitude e longitude. E a segundo tipo de coordenada que a gente precisa justamente as coordenadas horárias do Sol, nesse caso, vamos falar do Sol. O que são as coordenadas horárias? Seria a declinação do Sol em relação ao equador celeste e o ângulo horário do Sol. Para entender melhor sobre esse segundo tipo de coordenadas, que são a declinação do Sol e ângulo horário, a gente tem que recordar o conceito da eclíptica e também da esfera celeste, A eclíptica ela vai fornecer esse dado da declinação do Sol, quer dizer, qual é o ângulo que o Sol está fazendo com o equador celeste. Só para relembrar sobre a eclíptica, então, a gente tem um movimento de translação da Terra em redor do Sol e a Terra girando com o seu eixo inclinado faz com que, aparentemente, o Sol, durante um ano, ele esteja posicionado em relação ao equador celeste, que seria a projeção do equador para a esfera celeste. Daqui a pouco eu volto a falar da esfera celeste. Então, o Sol estaria, em determinada época, ele estaria na mesma linha do equador. Uma outra época ele estaria na linha do Trópico de Câncer, por exemplo. Em outra época ele estaria na linha do Trópico de Capricórnio. Então essa distância que o Sol faz com o equador celeste, essa distância angular, a gente chama de declinação. Essa declinação ela vai sofrendo uma variação pequena a cada dia, Então, no solstício de verão do hemisfério sul, o Sol ele está posicionado bem sobre o Trópico de Capricórnio. A partir daqui o Sol começa a seguir sua trajetória indo para o norte. Então ele vai subindo dia a dia. Quando chega aqui na linha do equador celeste, é o nosso equinócio, para a gente seria o começo do outono. E depois o Sol vai subindo até o Trópico de Câncer, seria lá o solstício de junho, o solstício de verão para o hemisfério norte, seria solstício de inverno para o hemisfério sul. Depois o Sol volta a baixar, quando chega na linha do equador novamente, equinócio de setembro. E daí ele continua baixando até novamente o solstício de verão aqui no hemisfério sul. Então, isso seria o conceito de declinação do Sol. Quando a gente se refere à esfera celeste, é uma coisa bem simples. A gente imagina que a Terra é o centro do universo, que todos os astros estão passando em volta dela, como se eles estivessem fixados numa grande esfera. Essa esfera, a gente pode imaginar que os polos da Terra, como o equador, os meridianos, como se eles se expandissem e ficassem colados ou projetados nessa esfera. Com isso a gente pode determinar
justamente esse conceito do ângulo horário, da declinação do astro, né? Como se ele estivesse realmente situado nessa esfera celeste. Então, quando eu falo que o Sol está numa declinação de 23 graus e 27 minutos lá no Trópico de Câncer, né? É como se eu estivesse falando que isso fosse equivalente à latitude do Sol, né? Se ele está na linha do Equador, é como se essa declinação zero fosse a latitude do Sol, é 0 graus. Então, isso vai facilitar o entendimento na hora da gente fazer os cálculos. Aí a questão do ângulo horário, né? O ângulo horário, a gente tem que primeiro pensar no conceito de círculo horário. Assim, o astro, quando ele no movimento aparente, né? Então vamos sempre falar de movimento aparente. Então, quando o astro está fazendo o seu círculo diurno, quer dizer, o seu movimento, né? Nasceu e se pôs, né? Por exemplo, isso a gente chama de círculo diurno. Então a gente imagina que quando ele está fazendo esse movimento, a gente imagina uma linha, né? Que passa pelo astro e unindo aos polos da esfera celeste, tá? Como se a esfera celeste está aqui, então seria essa linha imaginária, ela vai se movendo junto com o astro, né? É como se ela fosse um meridiano móvel, né? Então isso a gente chama de círculo horário do astro. Aí esse círculo horário ele serve justamente para a gente calcular o ângulo horário, né? O ângulo, a distância angular que o astro faz com determinado meridiano. É um meridiano celeste, ou seria um meridiano nosso terrestre, que está projetado na esfera celeste. Então, quando a gente fala de meridiano de Greenwich, né, a gente se refere ao nosso meridiano Greenwich projetado na esfera celeste. Então, assim, se o astro está sobre o meridiano de Greenwich, né, o círculo horário dele está coincidindo com o meridiano de Greenwich, por exemplo, então, em relação ao meridiano de Greenwich, o ângulo horário do astro é 0, certo? Então, quando ele começa a se deslocar, né, e ele faz esse ângulo, já aumenta aqui uma distância angular entre o meridiano de Greenwich e o círculo horário do astro, então a gente tem um ângulo horário local, né? Como eu estou me referindo ao meridiano de Greenwich, então esse ângulo seria um ângulo horário de Greenwich. Aí o que a gente pode dizer? Que o ângulo horário de Greenwich é como se fosse a longitude do astro, né? A segunda coordenada horária do astro. Então, assim, na verdade, as coordenadas, o nome, né, seria declinação do astro em relação ao equador celeste e ângulo horário, que pode ser ângulo horário em relação a qualquer meridiano celeste ou um ângulo horário, né, de Greenwich, né, se for em relação ao meridiano de Greenwich. Bom, então precisamos, como eu havia dito, de 3 tipos de coordenadas para que a gente possa fazer um cálculo aí para determinar a posição numa navegação astronômica. Então a gente precisa de estimar uma posição, então a gente vai ter as coordenadas de latitude e longitude estimada. Depois a gente vai precisar do ângulo horário e também da declinação do astro. Esses seriam as coordenadas horárias. E o terceiro tipo seriam as coordenadas horizontais, que é justamente altura e azimuth, né? Então a altura que a gente vai tirar com sextante na hora de fazer a observação, né, avisada, e o azimuth também, que a gente vai calcular o azimuth do astro. Então, na passagem meridiana, essa questão do azimuth é uma coisa bem simples. Então, vamos imaginar que o navegante está situado mais ou menos nessa posição, aí no hemisfério sul, né? E que a declinação do Sol seja
norte, por exemplo, a gente está agora no mês de julho, né? Então a declinação ainda é norte. Então isso significa que o Sol faz essa trajetória diurna aqui. Ele está nascendo lá com a declinação 22 graus e pouco, e durante o dia essa declinação varia muito pouco, né? Se mantendo nessa casa dos 22 graus norte, certo? Aí o que acontece? Quando o Sol nasce e vem e passa sobre o meridiano onde o navegante está situado, se ele está justamente aqui numa latitude sul, quer dizer, o azimuth do Sol para ele vai ser 0 graus, certo? O azimuth é o ângulo em relação ao norte verdadeiro, né? Então ele vai estar apontando para 0 graus. Bom, gente, esse conceito de azimuth eu vou explicar mais para frente, depois de ter falado bastante de passagem meridiana, quando a gente for entrar no assunto referente a retas de altura, né? Que aí a gente tem que estar bem consciente dessa questão da necessidade de calcular o azimuth, porque a reta de altura é sempre perpendicular ao azimuth. Então, na própria passagem meridiana, a nossa reta de altura na passagem meridiana ela é perpendicular ao azimuth. Então, se o azimuth é 0 graus ou 180 graus, quer dizer, a nossa reta de altura na passagem meridiana, a nossa linha de posição, vai coincidir com a nossa latitude.